Então, se eu sou cristão, se eu sou vocacionado, se eu sou chamado a ser imitador de Jesus, e Jesus é assim, compassivo, servidor, ama o próximo, então me resta afirmar que ser cristão é ser agente da restauração. Fala pessoal, esse é o nosso Pode Entender, podcast para você melhor entender a pregação do último final de semana. O programa de hoje é o episódio de número 16. E novamente eu posso contar com a minha querida amiga e irmã, Esther Tarrone. Tudo bem, Esther? Oi, Dé, tudo bem? Mais um episódio nós juntos aí. Vamos conversar bastante, né? Isso aí. E o nosso pastor, Petrônio Júnior. Fala, pastor, tudo bem? E aí, André, Esther, tudo bem? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa conversa e que a gente consiga aqui chegar no entendimento para poder entender melhor a palavra de Deus. Está começando Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Pastor, nesse domingo você me falou duas mensagens ainda da nossa série Vocacionados. E na parte da manhã você trabalhou Neemias, o capítulo 1 de Neemias. E você, logo de entrada, você fez uma pergunta para a gente. Fez a seguinte pergunta: por que deveríamos nos importarmos em servir a Deus nesse mundo cheio de problema? E aí você respondeu objetivamente e depois você trabalhou essa pergunta também. Você disse que porque nosso compromisso é com um Deus Criador. É muito profundo isso, né? Como se parecesse muito fácil, mas esse compromisso é algo que isso bate na gente e às vezes a gente não quer ter compromisso, né? E você trabalhou 3 atitudes também de Neemias. A primeira atitude, quando ele sabe que os compatriotas dele lá em Jerusalém estão passando necessidade, com a cidade toda destruída, a primeira coisa que Neemias faz é chorar. Ele põe para fora, né, pastor? Ele chora. E esse choro é um choro talvez de compaixão, de empatia com o povo dele. Isso me remeteu, pastor, a Mateus 9:36. Eu até anotei aqui na nova versão transformadora, que é uma versão que eu gosto muito, que diz assim: quando viu, aqui está falando de Jesus, quando Jesus viu a multidão, teve compaixão dela, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quando você falou nesse choro de Neemias, ele ter compaixão, ele me remeteu a esse texto. A segunda atitude de Neemias foi orar. Então ele botou tudo para fora com o choro e aí ele botou para dentro, falando com Deus. E aí ele quis ouvir, né, a vontade de Deus. Também nos lembra a série terminada Nosso Desafio, que sempre no final dizia: quem tem ouvidos, ouça. Então ele quis ouvir a voz de Deus na vontade. E a terceira atitude foi agir. Não adianta a gente orar, saber o que tem que fazer e não fazer, né? Por isso que você colocou o subtema dessa mensagem como agente de restauração, não é isso? Bom, então são essas 3 atitudes na mensagem da manhã. Na mensagem da noite, você falou sobre Paulo e Barnabé lá em Antioquia da Psídia, eles pregando lá, né, em Antioquia. E aí você falou de 2 passos deles, né? Sobre o que é vocação, chamado, essas coisas. Primeiro é que nós somos cristãos, nós precisamos nos identificar como cristão e que nós somos seguidor de Cristo, né? E o segundo passo é ser santo. Então, todo esse amadurecimento, esse aprendizado da gente é para nossa santificação. Eu não posso esquecer de dizer que o nosso tema desse ano é
a santificação da igreja, e a gente tem estudado a igreja primitiva Atos às quartas-feiras, né, pastor? Então, e mais uma coisa que eu queria destacar aqui na tua mensagem, é que você falou que nós precisamos fazer a diferença. E compartilhar o evangelho é ser o conteúdo e a forma adequados. Então, isso é só um resumo do que eu entendi da tua mensagem para a gente começar a conversar sobre isso. Nota 10. Opa! E a primeira pergunta é da Giovana. Vamos ouvir a questão que ela faz? Bom, durante a pregação, o pastor falou a seguinte frase: você não vai se envolver com algo que não toque o seu coração verdadeiramente. A minha questão é, por que às vezes a gente é tão resistente para seguir a nossa vocação, mesmo sabendo aquilo que verdadeiramente toca o nosso coração? Legal. É o seguinte, será que verdadeiramente toca o nosso coração? Pode ser que não, pode ser que a gente... É que assim, tocar o coração não é só emocionar, né? Não é só... Quando a gente fala tocar o coração, é tocar as nossas entranhas, né? É ir lá dentro, né? Igual a Bíblia fala assim, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que penetra, né? A ponto de separar juntas e medulas. Então, assim, não é um corte superficial, ela vai lá. Então, assim, aquilo que nos toca verdadeiramente é algo profundamente, extremamente, absurdamente avassalador, transformador. Foi isso que aconteceu com Neemias. Por isso que ele toma uma atitude. Ele não ficou comovido superficialmente. Ele não falou assim, poxa, que triste, né? Que as pessoas estão sofrendo, né? Puxa, que pena que eles não tiveram a mesma oportunidade que eu, né? Estou aqui sendo copeiro do rei, graças a Deus, né? Que eu não estou lá passando por isso, né? Puxa, que triste pessoas viverem nessa condição, né? Não, não é assim que ele pensa. Ele se comove de verdade. Ele, como eu destaquei, né? Ele senta, chora por longos dias e então ele ora. Esse sentar, quem senta é porque parou, né? Ele não está apressado, né? Não é aquela... É diferente da parábola do bom samaritano, que o sacerdote ele está passando com pressa, né? Ele não tem tempo para parar, para acolher e acudir o necessitado. O levita também está apressado, passa de largo, como diz Jesus na parábola, né? Ele tá andando apressado. Neemias não está com pressa. Neemias tenta, chora por dias, não foi alguns minutos só. Vamos pensar o seguinte, para você chorar por muitos dias sobre determinada coisa, é porque aquilo te machuca muito, né? Quando a gente chora, sei lá, eu te conto uma coisa triste, você chora agora por isso, eu sei que isso te impactou, te comoveu e tal, mas pode ser que amanhã você nem tenha nem mais lágrimas sobre isso e tal. Pensa, por exemplo, no luto daquela pessoa, sabe, amada, sei lá, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu melhor amigo, sabe, aquela pessoa que, quando morreu, te fez chorar e se bobear, até hoje, ter tocado assuntos que você chora. Por quê? Porque é lá dentro mesmo. É uma dor extremada, profunda. Neemias chorou por muitos dias, alguns dias, diz o texto. E aí E depois ele orou. o interessante, né, pastor, é que ele não viveu lá, né? Olha como ele teve essa sensibilidade, né? É o que eu falei no sermão, né? O senso de pertencimento dele, né? Ele não nasceu lá em Jerusalém, né? Ele já nasceu
Por que a gente consegue concluir isso? Porque na descrição do texto, no primeiro versículo, ele diz o ano do reinado do rei da Pérsia, né, do Artaxerxes, que não bate com a possibilidade da data, da idade que ele tinha, tendo em vista a conclusão do final do livro, né, a conclusão da construção do muro. Então você consegue fazer a conta entre o período em que que o pessoal ficou exilado e o tempo em que ele está descrevendo, né, da vida dele ali, da história dele. Você fala, opa, essa pessoa nunca esteve em Jerusalém. Ele já nasceu na dispersão, ele já nasceu, né, na Pérsia, num outro momento, ele é copeiro do rei, quer dizer, ele não sabe, ele não estava lá, ele não está chorando porque ele está com saudade, né, e dizendo, não, vamos resgatar a nossa história, né? Então, assim, por que a gente não faz, né, a pergunta, por que a gente não faz aquilo que nos toca verdadeiramente? Eu acho que, na verdade, a gente não faz porque não nos tocou verdadeiramente. Porque se tivesse realmente. É um pouco daquilo que a gente falou no sermão do domingo anterior, da experiência de Isaías. Né? O que é que faz Isaías dizer: eis-me aqui? Ele teve uma experiência profunda com a glória de Deus. Aquilo mudou a vida dele. Entendeu? Ele não estava pensando: será que foi verdade? Será que vale a pena? Não, aquilo foi, sabe, extremamente impactante, revolucionário na vida dele, na mente dele, no coração dele. Então, assim, é que a gente é tentado, por causa da nossa herança filosófica racionalista, a gente é tentado a pensar que a gente faz as coisas de acordo com aquilo que nós pensamos, né? Penso, logo existo. Né? A filosofia defendeu isso e a gente acredita muito nisso. Nos ensinaram que os seres humanos são animais racionais e a girafa é um animal irracional. E aí, aonde é que está essa distinção entre racional e irracional no mundo animal? É a escolha valorada que a gente faz. Então, o animal, ele vive pelos seus instintos, né? Ele não toma suas decisões fazendo as contas, né? O ser humano já consegue fazer conta para tomar sua decisão e tal. Mas o penso logo existo, ele não é muito, assim, muito compreensível, porque pega Paulo dizendo assim: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu tento, eu não consigo. Isso significa que Paulo tem uma compreensão moral, ética, do que é certo a ser feito. Mas ele mesmo diz que há uma força interior, ele diz, né? Meu homem interior, uma força interior que o leva a fazer algo que ele não queria fazer. Aquilo que ele queria fazer, porque ele compreende racionalmente que é o correto a ser feito, ele não consegue fazer. Ou seja, às vezes, nós não somos aquilo que nós pensamos e compreendemos. Na verdade mesmo, nós somos aquilo que nós mais amamos. Por que é tão difícil se libertar de um vício, por exemplo? Porque você gosta, você tem prazer naquilo. Aquilo te dá sensações, satisfação, te dá prazer. E por isso você não consegue se desvencilhar daquilo. Porque você ama aquilo. Você sabe que é errado. Você sabe que não deveria. Você sabe que te faz mal. Mas você gosta. Você ama. Então, o James Smith, né, um teólogo, ele escreveu um livro que se chama justamente isso. Você é aquilo que você ama. Então, para justamente trabalhar essa proposta de que nós só vamos nos comportar e nos dispor de acordo com aquilo que move verdadeiramente o nosso coração. Então, o nosso coração, ele é uma bússola que está sempre apontando para a direção
do nosso contentamento, da nossa satisfação. Então, quando a gente lê Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente vê que essa bússola, esse coração, ele foi criado com o norte apontando para Deus, certinho, tudo equilibrado. Com a queda, a bússola ficou descalibrada, né? Não está mais apontando para o norte, está apontando para a direção contrária, está apontando para o sul. Então, por isso que Jeremias fala que o nosso coração é enganoso, porque a gente ama coisas que não deveria, a gente sente coisas que não deveria, a gente trocou o Criador pelas coisas da criação. Então, quando é que a gente vai realmente mudar nossa disposição comportamental? Quando é que a gente vai realmente viver uma outra mentalidade, uma nova direção? Quando o nosso coração for trocado, que é o que Ezequiel escreveu, que Deus diz para Ezequiel profetizar para Israel: eu vou trocar o coração de vocês. O coração de pedra de vocês vai ser substituído por um coração de carne, um coração amolecido, um novo coração. Essa é a linguagem do Novo Testamento, que o grego entende coração com mais abrangência. O grego, ele fala muito mais de espírito, espírito novo, mente renovada. Então o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é essa transformação interior que nós sofremos. Então, se nós realmente formos afetados, transformados, realmente impactados, se nós realmente fomos, sabe, dilacerados por dentro por alguma situação, é impossível que nós não vamos nos virar em direção àquilo e nos comprometer com aquilo, porque o amor gera compromisso. Quando nós amamos, nós estamos verdadeiramente comprometidos. O compromisso sustenta a aliança, entendeu? Então, a pergunta, né, por que é que a gente não faz realmente aquilo que a gente deveria fazer, já que a gente foi tocado verdadeiramente? Não, então, se a gente não está fazendo aquilo que a gente deveria fazer, é porque a gente até compreendeu o que deveria ser feito. A gente até falou, nossa, isso é realmente, né, importante. Mas aquilo não mexeu de fato com a gente, porque senão a gente estava fazendo. Você acha que aquele conceito que a gente estava trabalhando esse semestre, a gente se distrai muito com as coisas e aí a gente não deixa o nosso coração ir lá e fazer o que a gente tem que fazer? Exatamente. Pastor, antes de você comentar, deixa eu só complementar essa pergunta, porque enquanto o senhor falava, veio isso, da questão da distração, porque também às vezes a gente entende no nosso coração, nas distrações, né, na bússola quebrada, que a nossa vocação é outra coisa. Segundo o que a gente sente, né? Eu fui chamado para fazer isso, e na verdade não, né? Então acho que aí ali, conforme os desafios que me aconteceu com Neemias, você vai enfraquecendo e falar, não quero mais fazer, não. Uhum. Não nasci para isso, né? Deixa para lá, né? Dá para a gente pegar e lembrar aqui de vários versículos para reforçar o que está sendo dito. Qual que é o resumo lá da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deuteronômio traz a linguagem seguinte: amar o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, com toda a sua força, toda a sua alma. Assim, todas as coisas é um amor assim pleno, completo, integral. É tudo mesmo. Então não é amar o Senhor um pouco, não é amar o Senhor no domingo, não é amar o Senhor numa causa, é amar o Senhor de verdade, em todo o tempo, em todas as coisas, com toda a força, com todo o seu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa. Isso é um versículo. Pega lá, o famoso Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, assim, entrega, deixa, não quero mais, é teu.
Jesus diz, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, né? Renuncia a si mesmo, carrega a cruz e vem. Então, assim, Jesus também diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. Então, veja, a Bíblia nos ensina que a gente só vai realmente viver aquilo que Deus tem para cada um de nós quando nós verdadeiramente nos entregarmos completamente para experimentarmos, aí eu volto lá para Romanos 12, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, É, se nós não nos derramamos, não nos rendemos como nós vivemos cantando, eu me rendo, a rendição é a vulnerabilidade, dizer, pode levar. Não é assim, o assaltante chega, aponta a arma, você põe a mão para cima e fala, leva, leva. Você não reage, né? Pode levar. É um estado de vulnerabilidade, né? Um estado de humilhação, um estado de impotência. Você tá rendido, está fadado ali. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Mas não tá com a arma apontada na sua cara, ele pode te matar se ele quiser. Então, quando nós olhamos para Deus e dizemos, Senhor, eu me rendo, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com a minha vida. Eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser fazer. É a oração de Elias. Senhor, teu povo está chorando lá. Eu sei que isso é por causa dos nossos pecados. Eu faço parte desse povo pecador, Senhor. Mas eu me lembro que na lei de Moisés, o Senhor disse que se nós nos arrependêssemos, o Senhor seria misericordioso conosco. Então ouça, Senhor, a oração do teu servo agora. Ele termina a oração dele, ou dias depois, né, o rei pergunta para ele, né, você está muito triste, o que está acontecendo com você? Ele fala, eu estou muito incomodado com uma situação aí, e ele compartilha aquela situação, e o rei fala, você quer ir lá? Você quer ir lá ver a situação? Eu libero você, eu dou umas férias para você, você gasta seus 30 dias de férias na missão. A gente não quer gastar 30 dias de férias na missão. Passear do nosso jeito, entendeu? Então, assim, tá bom só o domingo ali. Ah, já, pastor, já você fui de manhã, falou, por que que eu vou voltar à noite, né? Então, assim, é muito é, pouco. Então, a gente não se rende. Tá aqui, já fiz minha parte, já fiz minha cota, entendeu? você falou uma coisa muito interessante também na mensagem. Nessa linha aí, essa completude, né? A gente tem que estar completo. Você falou, a gente espreme Deus durante a semana. Quer dizer, eu estou espremendo Deus porque só domingo que eu vou ser completo. Nos outros Exatamente. dias eu dou uma espremida. Eu achei muito interessante você falar É, isso. eu ponho ele tem uma analogia que é a seguinte, né? Você compra uma casa, aí tem. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas tem as casas mais antigas, quando tinha a edícula, né? Que era aquele cômodo lá do fundo. Aí a É, pessoa falava assim: eu comprei uma casa e tal, e olha, essa edícula eu dediquei ao Senhor, né? E, e aí parece que isso é assim, você fala, uau, essa pessoa prioriza Deus. Ela tem um cômodo na casa dela completamente dedicado a Deus. E isso está errado. Deus não é edícula da nossa casa. Deus tem que ser o fundamento da nossa casa. Quer dizer, toda a nossa casa, todos os cômodos precisam ser construídos a partir dessa pedra angular, desse alicerce, deste fundamento que é o Senhor. É dedicar ao Senhor só uma parte da nossa vida, só uma parte do nosso tempo, só uma parte dos nossos dias, só uma parte dos nossos recursos, não é o caminho que a Bíblia nos propõe. Acabei de citar aqui um monte de versículos. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Chega a ponto de Jesus dizer assim: olha, se você não me amar mais do que você ama sua mãe, seu pai, seus irmãos, você não serve para ser o meu discípulo. E, gente, isso é radical demais, isso é muito profundo. Nós amamos os nossos pais.
Quem aqui não coloca o peito na frente, pelo pai, pela mãe, sabe? E Jesus está dizendo, se você não me amar mais que eles, não venha atrás de mim. Fica aí, fica aí. Ele disse isso literalmente para uma pessoa, né? Quando ele disse, vem me segue, ele disse, primeiro deixa eu enterrar meu pai. Ele disse, não, então fica. Melhor que você não vá mesmo. Né? Os mortos enterram os mortos. Fica aí com eles. Então, assim, por que a gente não faz? Porque não mexeu de verdade. Porque se mexesse de verdade, a gente fala, meu, já sei o que eu tenho que fazer da minha vida. E aí, parece que para mim, que é pastor, né, que resolveu dedicar a vida para o ministério, parece que é muito fácil falar para mim. Talvez, assim, alguém até olha e fala assim, para você é fácil, né? Você tem lugar de fala, né? Você realmente escolheu, vamos dizer assim, se dedicar, viver disso. Mas eu não, eu tenho que. Então você precisa ver aí sua compreensão do evangelho. O que é ser cristão. Eu disse, você pode ser membro de igreja, você pode ser um monte de coisa, agora ser cristão, que é ser seguidor de Jesus, aí o buraco é mais embaixo. A segunda pergunta é do nosso irmão Luiz. E não chega a ser bem uma pergunta, né? É um ponto de vista. E aí o pastor dá aí o seu ponto de vista também, né? Vamos dar uma olhadinha nessa pergunta. Pastor, eu queria assim fazer uma afirmação, né? Queria ver se o pastor concorda. Na lição da manhã, no culto da manhã, que nós falamos sobre Neemias, Neemias nos traz a reflexão da reconstrução. Essa reconstrução, no capítulo 1, ela fala mais da reconstrução do ser humano, do amor ao próximo que Neemias tem. Neemias era bem sucedido, era copeiro do rei, ele não tinha motivos, mas ele teve compaixão com o povo que se encontrava na miséria, que era o seu povo. Então ele pede perdão na sua oração, ele pede perdão por todos e assume os seus pecados, ele se arrepende, ele jejua, ele ora, ele chora. Então eu acredito que o texto, o capítulo 1 de Neemias, nos remete o quê? A nos reconstruir, né? É a gente ter compaixão do seu próximo. Quer dizer que a pessoa que está estendida no chão, próximo da tua casa, tem que tocar o seu coração. A criança que está no farol de manhã, quando você está indo trabalhar, tem que tocar o seu coração. Você tem que se reconstruir. Você tem que saber orar, saber estender a mão. Porque na vida da gente, não tem ninguém que tenha tanto que não precise de alguma coisa. E não tem ninguém que não tenha tão pouco que não tenha nada para dar para alguém. Então Neemias nos remete o quê? A nos reconstruir em amor ao próximo, em amor que o Jesus Cristo colocou em cada um de nós. Isso é o ser crente, um crente reconstruído. Pelo menos é o que eu achei, esse foi o meu entendimento no capítulo 1. E muito obrigado pela participação aqui com os irmãos. Eu fico guardando a resposta aí. Obrigado. Vamos por aí. Vamos por aí. O final do sermão, eu disse o seguinte. Aquilo que Neemias fez é uma sombra daquilo que Jesus fez. Plenamente, perfeitamente. A gente, inclusive, foi algo que foi conversado na EBD, né? Nós não podemos fazer uma interpretação bíblica altamente moralista, olhando para esses personagens bíblicos e pensando, eu tenho que ser como Neemias, né? Por exemplo, no caso do que nós estamos falando aqui. Eu tenho que ser como Neemias. Não, peraí. Porque Neemias, na verdade, ele reflete o caráter de Deus, o qual nós vamos ver mais claramente naquele que é a exata expressão do ser de Deus, isto é, Jesus Cristo, o compassivo dos compassivos, né? A Esther acabou de mencionar na pergunta anterior, Mateus 9, Jesus chorando e agindo com compaixão. Então a gente vê que, na verdade, esse comportamento de Neemias é realmente um comportamento que brota do ser de Deus, do caráter de Deus. Então,
A grande questão é justamente essa. Tudo que Neemias fez, ele fez como uma sombra do que Cristo definitivamente, de forma perfeita, fez. E aí é que acende o sinal para nós. Porque se eu sou cristão, se eu sou vocacionado, se eu sou chamado a ser imitador de Jesus, e Jesus é assim, compassivo, servidor, ama o próximo, então me resta afirmar que ser cristão é ser agente da restauração. Então é justamente esse o desenho e o caminho que o sermão nos fez concluir. Eu acho que entra acho não, né, pastor? Entra no segundo grande mandamento, né? Amor ao próximo como a si mesmo. Esse é o segundo grande mandamento. Então eu vejo que ser um agente de restauração é eu ir atrás do próximo, fazer a minha missão, o meu chamado e ajudá-lo de todas as formas possíveis e pregar o evangelho também, né? Mas não só, como também fazer todas as outras coisas materiais que ele esteja necessitado. Quer dizer, eu não vou ir lá falar a palavra de Deus, esse é o clássico, né? O exemplo clássico, com a pessoa com fome. Que Cristo botou todo mundo lá sentado e deu pão lá para os caras comerem, né? Exatamente. Então, eu acredito que ser agente de restauração é fazer o completo, como você estava falando na resposta anterior. É ser a resposta, né? Quando precisou dar pão, Jesus deu pão. Quando precisou dar água, quando precisou curar a cegueira, ele curou a cegueira. Então, ser agente da restauração é isso, é trazer o reino de Deus para a nossa existência, para a nossa experiência pessoal, né? Então, eu até terminei o sermão dizendo, ajude o seu amigo que está com depressão, acolha uma criança, dê bons conselhos. Eu terminei o sermão falando isso, porque talvez alguém fique pensando, mas o que o pastor quis dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você deve ajudar o seu amigo que está com depressão, que você deve respeitar os mais velhos. Eu estou dizendo para você que você tem que dar bons conselhos cristãos para os seus amigos do trabalho. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando para você, entendeu? Fazer um evento extraordinário. Não estou dizendo para você, entendeu? Sei lá, pôr a mão para ver se o aleijado vai sair andando. Estou dizendo para você fazer aquilo que nos compete fazer, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Né? Então, lembra lá Jesus, com a multidão morrendo de fome, os discípulos, Jesus, vamos mandar esse povo embora, que esse povo está com fome. Né? A gente já pregou e tal, está escurecendo, e o pessoal vai. Jesus falou: peraí, esse povo vai embora com fome? Não, a gente tem que dar um jeito nisso aí. Mas Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: traz aí esses 5 pães e esses 2 peixes. Pronto, multiplicou, alimentou todo mundo barriguinha cheia, sobrou, né? Sobrou comida na hora. Então, assim, aquele pouco nosso diário, os 5 pães e 2 peixes que nós temos na mão do Senhor Jesus, a gente não tem noção da dimensão, do alcance disso. Então, é um pouco daquilo também do Sermão da Noite, né? É conteúdo e forma, né? Não é só conteúdo, não é só, porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, tá? Isso é o conteúdo, tá? O que isso significa na prática? O que isso significa, entendeu? Para o menino que está lá na Cracolândia, o que isso significa para uma criança? O que isso significa, entendeu? Para uma senhora que está na casa de repouso. Tem que significar algo realmente impactante e transformador, tanto para o presbítero que tem 40 anos de ministério, quanto para o neófito, que pela primeira vez entrou na igreja. Porque o evangelho tem esse poder de transformar pessoas, homens e mulheres, adultos e crianças. Então, a forma com que nós compartilhamos esse conteúdo também é importante. Foi o sermão da noite, né? Paulo pregou lá, falou sobre a ressurreição e terminou o pessoal dizendo: volta sábado de novo, para você continuar falando essas coisas. Por quê? Porque eles foram persuadidos pela graça de Deus. Então, quer dizer, a gente dá a entender que a conversa foi boa. Foi instigante, foi impactante. Não foi uma conversa chata, pesada. Quando você é chato, ninguém quer você por perto. Fala, esse cara é chato, meu. Cara,
Esse cara fala, nossa, lá, ixi, lá vem o André, pelo amor de Deus. Faz de tudo, arruma uma desculpa para não encontrar, para não atender a ligação, para não se ver. Mas não, quando a conversa é boa, quando você é uma pessoa agradável, né? Todo mundo quer você ter por perto, fala, pô, aquele cara lá é tão gente boa, é tão legal, é tão bom conversar com ele. Nossa, eu me sinto tão bem quando tal pessoa está perto de mim. Então, a gente tem que ter essa preocupação na hora de compartilhar o evangelho. A forma é importante, né? Além do conteúdo. Então, é viver na prática, né? Pastor, a próxima pergunta é do Arthur. Oi, pastor, aqui é o Arthur. Eu queria saber como eu posso ser um vocacionado. Legal, né? Uma criança fazendo uma pergunta aqui pra gente, né? Jesus nos ensinou, né? Não os impeça, deixe eles vir. Quer dizer, as crianças têm muito para nos ensinar, mas muito mais do que a gente pensa, né? Eu tenho criança pequena aqui em casa, convivo, sei que é uma coisa impressionante, é uma coisa divina mesmo. É uma bênção, né? A gente poder ter criança por perto. Por isso que no sermão de domingo, uma das coisas boas que eu falei, que a gente deve fazer, né? Ajuda o seu amigo com depressão, tá? Uma das coisas que eu falei é acolha uma criança, porque é uma característica cristã muito séria, muito importante, né? Graças a Deus, na nossa igreja, a gente tem tentado se esforçar para sempre, né, ter ativo o departamento infantil de alguma maneira, né, tentar, seja na escola dominical, seja no culto, ter ali esse alimento, esse preparo, essa interação com as crianças, esse lugar de importância, né? Eu faço questão de chamá-las lá na frente para oração, não é aquela coisa assim, ó, elas vão sair, vão lá para parar de atrapalhar a gente e para a gente poder ter paz aqui. Não, não é isso. Eles são da igreja também. Então, vem cá, vem aqui na frente, né? Deixa o povo ver vocês. É muito importante isso aí. Então, eu fico São feliz lindos. com a pergunta de uma criança, né? Então, Arthur, é o seguinte, meu amigão, como é que a gente faz para ser um vocacionado? Na verdade, Arthur, a gente não faz para ser vocacionado, né? Eu tenho explicado para a igreja nesses dias, Arthur, que vocação é ser chamado, é ser convidado. Então, a gente não se convida, né, para ir na festa dos outros, né? Quando a gente faz isso, a gente é chamado de bicão, né? É atrevido, né? Então, para trabalhar no reino de Deus, é algo que acontece como um convite de Deus. Ele chega para a gente e diz: olha, Arthur, olha, Esther, André, eu tenho um projeto que é assim, assim, assado, tem um plano, né? E eu estou chamando você para fazer parte desse plano, né? É igual quando você é chamado para fazer parte de alguma ação, de alguma coisa. Então, vocação é isso, né? Você é chamado para isso. E aí você fala, poxa, interessante, eu gostei disso, eu quero fazer parte desse plano, dessa família, desse projeto, dessa ideia. Então, a Bíblia nos ensina que Deus ele nos capacita para isso, né? Deus nos concede dons. Então, todos nós temos habilidades, aptidões. Tem pessoas que falam bem, outras que não falam tão bem, mas são excelentes artesãos, né? Gente que tem um trabalho manual assim com muita facilidade. Outros que são muito bons para fazer conta, né? Outros que têm uma visão mais detalhista das coisas, outros acabam vendo mais por cima. Então, assim, na nossa individualidade, cada pessoa tem o seu jeitinho, né? O seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar. E isso tudo é muito importante quando a gente está falando de igreja, porque a igreja é a família de Deus. A igreja é o exército de Deus nesse mundo. E aí você tem na igreja, como diz o apóstolo Paulo, pessoas diferentes. Nós somos como um corpo e tem os seus membros diferentes. Ele tem mãos, pés, olhos, ouvidos, boca, nariz, cabelo, os órgãos, sistema reprodutor, sistema digestivo, sistema respiratório, uma porção de coisa, uma máquina, né? Que Deus fez
com uma ordem, com uma estrutura assim, como diz o salmista Davi, de um modo assombrosamente maravilhoso, que ele diz lá no Salmo 139, né? Então, assim, se a igreja é também entendida como um corpo que tem os seus diversos membros, isso significa que cada pessoa que faz parte da igreja, cada cristão, cada discípulo de Jesus, isso é, o André, a Esther, o Arthur, eu, ou seja, homem, mulher, criança, né? Cada um de nós tem a sua especialidade, cada um tem a sua maneira de ser, a sua forma de fazer. Então, por exemplo, respondendo diretamente aqui para o Arthur, né? O Arthur pode fazer algo que eu não posso fazer. Por exemplo, eu não estudo lá na escola do Arthur. Eu não tenho amizade com os amiguinhos do Arthur lá na escola. Eu nem conheço a professora do Arthur. Então, eu não vou conseguir impactar a vida do amiguinho do Arthur, porque eu não estou lá, eu não sou amigo dele, eu não tenho relação com ele, ele nem me conhece. Então, quem é que vai conseguir falar com ele? O Arthur. É o Arthur que vai conseguir ser uma bênção para ele, né? Então, o André trabalha numa determinada área, né? É da área do marketing, não é a minha área. A Esther tem outras relações, tem outras ênfases na sua vida, circula por lugares que eu não circulo, né? Eu não frequento a academia que a Esther frequenta, então eu não me relaciono com as pessoas que ela se relaciona. Então, assim, olha quão longe o reino de Deus pode ir através de cada um de nós. Então, ser vocacionado não é algo que fala assim, eu quero ser, né? É algo que ou eu sou ou eu não sou. E, pastor, então como é que eu concluo se eu sou? É simples. Você crê em Jesus? Creio. Então você é. Porque todo aquele a quem Jesus salvou é todo aquele que Jesus chamou para ser seu discípulo, para ser sua testemunha e fazer mais discípulos nesse mundo. Então, Arthur, eu espero que você seja uma criança que ajude o reino de Deus a se expandir. Que você não vai ser criança para sempre, você vai crescer, você vai ser um adolescente, depois um jovem, depois um grande homem. E aí eu espero que você, a partir desses ensinamentos, você vá se desenvolvendo, crescendo em graça, em estatura, cada dia mais, né? E ir fazendo tudo para que Deus seja conhecido, para que o amor de Deus seja demonstrado através do jeito que você é, do jeito que você brinca, do jeito que você conversa, entendeu? Com as coisas que você já tem aprendido com a sua família ou na igreja, mas que Deus seja visto através de cada um de nós. Eu respondi assim, falando muito para o Arthur, né? Porque a pergunta foi feita por ele, mas assim, isso serve para todos nós, né? Cada um de nós pensar. Às vezes a gente está falando todo domingo lá, vocação, 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 a pessoa está pensando numa coisa completamente outra do que eu não estou falando, né? A pessoa está pensando, sei lá, será que o pastor está querendo que eu vire um missionário? Será que o pastor quer que eu vou para o seminário e seja pastor? O que o pastor está querendo dizer com vocação, né? Será que... Né? Não, estou dizendo que se você é mãe, você tem que ser mãe para a glória de Deus. Estou dizendo que você é dona de casa, tem que ser dona de casa para a glória de Deus. Estou dizendo que você é comerciante, é farmacêutico, é marqueteiro, é aposentado, está desempregado, é um estudante. Não sei qual é a condição que você se encontra agora. Eu sei que aquilo que você está vivendo aqui e agora, na Sermão da Noite, é o chamado de Deus para você servir essa geração. Do jeito que você está, do jeito que você é agora. O que você pode fazer. Tem gente que vai fazer coisas que eu nunca vou conseguir fazer. E assim é o reino de Deus. Por isso que Jesus disse, eu vou dar o Espírito para vocês, para que vocês vão além de mim. Vocês vão mais longe de mim. Vocês vão além do que eu não fui. Então Jesus, por exemplo, ele não foi em Roma. Jesus não foi em Antioquia, né? Mas a igreja foi. Os discípulos de Jesus foi. O templo do Espírito Santo, que somos cada um de nós, foi. Então Jesus disse isso. Vocês vão fazer obras maiores, vocês vão mais longe do que eu. Então, Jesus não foi em Roma, mas Paulo foi. E ele falou de Jesus lá. E ele anunciou o evangelho de Jesus lá. E Jesus foi recebido ali. Jesus impactou ali. Então, olha como as nossas particularidades, peculiaridades, né, cada característica de cada um de nós, o quanto isso contribui. Essa é aquilo que Pedro chama de a multiforme sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus, a graça de Deus não é uma coisa uniforme. Ser crente
Não é uma coisa assim, ó, isso aqui, todo mundo tem que se vestir assim, falar assim, parecer assim. Isso é uma afronta ao próprio Deus que nos fez diversos, que nos fez diferente, né? Existe o negro, existe o branco, existe o alto, existe o baixo, existe o gordo, existe o magro, existe o homem, existe a mulher. Deus nos fez assim, para manifestação da sua glória. E Ele quer que nós usemos isso para a glória dele, para o louvor da sua glória. E assim nós seremos, né, um agente de restauração aqui, agora e onde a gente estiver, né, pastor? Exatamente isso daí. É isso aí. Bom, esse foi o nosso episódio de número 16. Como dito aí já pelo pastor, façam alguma coisa, mas façam sempre para a glória de Deus. Amém. Façam tudo com Bem, é amor. isso aí. Esther, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua ajuda, sua colaboração é sempre muito importante. Muito obrigado também por Obrigada a ter... você e obrigado pela companhia de vocês, que é sempre muito boa. E muito obrigado também, pastor, pelo seu tempo, por dividir o seu conhecimento com a gente, por dividir parte do que você tem como chamado, sempre palavras muito edificantes, sempre muito esclarecedoras. Tá bom? É tudo pela graça de Deus. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, a gente poder estar junto aqui para conversar, para tentar entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Valeu aí. É isso. E vocês que assistiram a gente também, nosso muito obrigado. Não deixem de compartilhar esse episódio, nosso programa. Confere lá todo o conteúdo da Igreja Presbiteriana de Vila Otália. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Tchau.